a questão do momento. No mercado de luxo é a questão do momento. Então vamos analisar alguns cases aí. A gente tem Louis Vuitton, do grupo LVMH, Sim. que eu acho que quem acompanha um pouco esse mercado e até por conta da valorização das ações do grupo LVMH, se tornou a empresa mais valiosa, a marca mais valiosa europeia. Então, assim, Bernard Arnault fez um trabalho, em termos de resultado, um trabalho sensacional com as 80 marcas que fazem parte do portfólio do grupo LVMH. Olha. A Louis Vuitton, especificamente, que é uma marca fundada em 1854, que começou com os baús de viagem, Sim. etc., evoluiu para, enfim, em outros produtos, é uma marca que partiu para uma busca de escala, até por conta da pandemia, que na pandemia aquela questão de não posso viver e de repente agora eu posso viver de novo. Então, não vou perder tempo, né? Não vou perder tempo. É o famoso, em inglês a gente tem uma expressão que chama YOLO, You Only Live Once. Você só vive uma vez. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira, um episódio de luxo, tá? Uma convidada de luxo que vai mostrar para vocês como se comportar e o que fazer para estar num mercado que atende o luxo que todo mundo quer e que todo mundo sonha. Cláudia Brandão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma cliente querida aí de alguns anos já, né? E a gente quer aprender muito com você aqui nesse bate-papo. Vai ser um prazer, muito obrigada pelo convite, estava aguardando esse convite. Já. Oh, que bom, cara, e assim, foi de prontidão, assim, seu aceite aí, né, e na hora eu pensei, cara, eu não conheço ninguém que sabe mais de você desse mercado, então se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, até para os nossos ouvintes aí entenderem por onde vai correr esse nosso bate-papo aqui, o que a gente quer entregar de experiência e de troca de informações aí com eles. Bacana, vamos lá então, Fábio. Bom, a minha trajetória se iniciou 35 anos atrás no mundo corporativo, já faz um tempinho. Eu comecei minha carreira como secretária executiva em grandes multinacionais, fiquei 10 anos nesse universo, passei por Pepsi, Delaval, Schlumberger, aqui na região onde nós estamos, né, interior de São Paulo. E depois eu fiz uma transição para a área de marketing e comunicação, ainda dentro dessas empresas. Depois eu fui levando toda essa bagagem, essa experiência para o universo da educação internacional. Então, as escolas internacionais, que hoje são já um negócio bastante difundido aqui no Brasil, Sim. Um negócio multimilionário. Tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, aqui em Campinas, por 13 anos. Depois tive uma temporada na Europa, atuando com uma escola internacional lá também. Mas de volta ao Brasil, eu resolvi fazer uma transição de carreira depois de 30 anos aí de mundo corporativo, né? Legal. Então, foi em 2018 que eu comecei a atuar com mentoria de negócios, a princípio olhando para diversos negócios, trazendo essa minha bagagem internacional, combinada com o universo corporativo, combinada com marketing, mas também foi em 2018 que eu vivi uma experiência já como mentora. Sim. Que me colocou muito presente para esse universo da experiência diferenciada. Eu fui para um restaurante que nem é um restaurante de alto luxo, nada assim, um restaurante em São Paulo, mas sabe quando tudo é absolutamente orquestrado? A forma que o garçom chega até você, aliás, te conduz à mesa, Legal. Oferece um vinho, traz o couvert, a música que está tocando na altura certa, a música certa. Então, toda a experiência me colocou muito presente ali para aquele momento, daí minha mente fez assim, pam! Falei, gente, é disso que eu gosto. Né? Que legal. E aí eu pensei, ok, como é que eu trago isso para os negócios que eu mentoro? Porque a gente já sabe que é a experiência que move o investimento. Com certeza. Então aí eu fui estudar mercado de luxo, fui para a França, fiz uma certificação, estudei bastante, muito, né? Então desde 2019 eu atuo com negócios dentro dos setores do luxo. Então eu atuo com mentorias de negócios, atuo com palestras, treinamentos para lideranças, dentro dos segmentos que são, por exemplo, moda, joias, decoração, arquitetura,
carros, arte, Legal. então beleza, bem-estar. Então, bacana. Então tem até serviços também ali, né? Tem Se ele tem serviços conexão também. com isso. Legal. Pensa que o universo do luxo, ele é aquele que vende a partir do consumo de algo que representa um desejo para a pessoa, não uma necessidade. Ok. Entendeu? Essa é a principal diferença. Então, o luxo, ele... Que nem o básico fala assim, isso é luxo, né? Você não precisava. É mais ou menos esse então produto aí. Não é na pirâmide de Maslow, né? Sim. Não é necessidade, não atende uma necessidade. O luxo, ele não é a respeito da funcionalidade de um produto, ele é a respeito do que o produto ou serviço vai acrescentar para a minha vida, seja por prazer, seja por status, que a gente sabe também que é um fator de consumo, seja por merecimento. Então, muita gente chega no final do ano e fala assim, vão me dar um presentinho esse ano, porque esse ano eu mereço, entendeu? Verdade. É o famoso eu mereço, Verdade. Né? Então, essa é a minha jornada. Legal, legal. E assim, ela começa do zero. Pensa assim, a pessoa que normalmente o seu cliente ele é do zero, fala assim, Cláudio, eu quero fazer uma caneca com esse efeito. O cara não precisa, ele toma num copo americano. Mas a minha caneca, ela tem que ter uma história, ela tem que ter um... Ou não, falou, Fábio, normalmente o ideal é já ter um posicionamento, ou já ter um valor. Como que funciona aí? Tem os dois, né? Como que é? Me deu essa curiosidade. Tem os dois, tem cases diferentes. Então, eu geralmente trabalho com pessoas que têm vocação para excelência. Por quê? Legal. Porque para você atuar nesse patamar de diferenciação, então o luxo ele é uma jornada. A marca pode começar agora e ir fazendo uma trilha até alcançar esse posicionamento realmente de uma marca de luxo. Eu sempre digo assim, Chanel não nasceu Chanel. Legal. Chanel não Sim. nasceu com essa reputação, essa grandeza que hoje tem no mercado, né? Inclusive ela começou fazendo chapéus, né? Pouca gente sabe disso. Então, a marca pode começar e fazer essa jornada do premium ao luxo. Mas o empresário, o empreendedor, ele já tem que ter essa vocação para excelência, porque o luxo é a respeito dos detalhes. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu atendo pessoas que criaram um negócio a partir de uma paixão pessoal. Seja um hobby ou seja, às vezes, uma herança. Então, atendo uma cliente em Portugal que herdou um antiquário do avô e evoluiu, obviamente, vem trazendo toda a loja dela, o negócio dela para um luxo mais contemporâneo, mas então às vezes é um negócio herdado ou um negócio de família. Sim. E então tem diferentes casos, né? Legal. Já atendo quem quer estruturar o negócio, quem quer reposicionar um negócio que está dentro desses setores. Mas que de fato, ele falou assim, você explicou muito bem, que assim, cara, a base muito mais é a excelência do que ele já ter existido, já ter uma história ou não. O que você entrega? Né? Porque não é fácil. Com certeza. Vamos combinar que não é fácil você atingir assim, esse patamar, porque realmente é atenção a todos os detalhes. Porque esse cliente do alto padrão e do luxo, ele é um cliente exigente. Sim. Ele é um cliente que é abordado por diferentes marcas, diferentes negócios. Ele já é um pouco mais consciente daquilo que ele deseja, o que ele consome. Muitas vezes ele consome porque ele já nasceu nesse ambiente, então ele já tem uma predileção por determinadas marcas, determinado tipo de produto. Ou às vezes é uma pessoa que está em ascensão na carreira também. Sim. Mas começa a escolher algo de maior qualidade e que tem uma experiência plugada. E é o que você falou, né? Você gosta de viver essa experiência, gosta de perceber essas coisas, né? Tem essa sensibilidade. Falei, cara, olha que genial, né? Porque você quando compra alguma coisa, por exemplo, de luxo, uma coisa que a gente percebe nitidamente, assim, cara, é nítido a embalagem. Começa sabe, uma coisa, aí, né? Muitas vezes a gente estava falando até de alguns exemplos da Disney que trabalha com 5 sentidos e tal. E assim, cara, é isso tudo sim, né? Assim, então, ao ponto de chegar e falar assim, cara, vale o valor. Não, abrir a caixinha. Exatamente. Uma experiência. A caixinha é uma experiência, ela faz um plop quando você abre, entendeu? É uma experiência. E eu não sei se, né, quem já ouviu essa história, mas a Apple contratou um diretor de uma ex-casa de moda, uma marca de moda inglesa, Burberry, para trazer esse olhar justamente da atenção aos detalhes, da sofisticação, da elegância para dentro do negócio dela.
Legal. Então é um negócio de luxo, mas não é um alto luxo, é um luxo acessível. Sim. Então é uma categoria de luxo. Pensando assim em escala e escalabilidade também nessas questões de negócio, né? Sabendo que a sua mentoria ela flutua muito na questão desse posicionamento da marca, do produto e depois também na cadeia, né, dela na venda, né, nesse treinamento e tal. Você acredita que esse mercado ele consegue grande escala ou você também acredita que o mercado de luxo ele tem que ter a escassez ali, talvez? Ou são estratégias diferentes? Isso veio na minha cabeça, o bate-papo vai fluindo, não, né? Eu falei assim, cara... É uma ótima pergunta, porque é a questão do momento. No mercado de luxo, é a questão do momento. Então, vamos analisar alguns cases aí. A gente tem o Louis Vuitton, do grupo LVMH, Sim. que eu acho que quem acompanha um pouco esse mercado e até por conta da valorização das ações do grupo LVMH se tornou a empresa a marca mais valiosa europeia. Então, Olha. assim, Bernard Arnault fez um trabalho, em termos de resultado, um trabalho sensacional com as 80 marcas que fazem parte do portfólio do grupo LVMH. Olha. A Louis Vuitton, especificamente, que é uma marca fundada em 1854, que começou com os baús de viagem, Sim. etc., evoluiu para, enfim, em outros produtos, é uma marca que partiu para uma busca de escala, até por conta da pandemia, que na pandemia aquela questão de não posso viver e de repente agora eu posso viver de novo. Então, não vou perder tempo, né? Não vou perder tempo. É o famoso, em inglês a gente tem uma expressão que chama YOLO, You Only Live Once. Você só vive uma vez. Essa sensação, esse pensamento de eu só vivo uma vez, eu não sei o que vai mereço, acontecer, né? foi um eu mereço para todo lado, em todo canto. Então a gente viu assim o luxo explodindo nessa época de 2020, 21, 22, resultados absurdos das marcas de luxo. Então, por exemplo, Hermès teve um caso na China em que quando voltaram, né, as pessoas voltaram a sair, etc., teve uma fila imensa numa loja da Hermès na China e em um dia eles venderam o equivalente a 3 milhões de euros em um dia. Então, Hermès, nessa época de 20, 21, eles tiveram um aumento nas vendas de 38%. Olha. Rolls-Royce, 49%. Nossa. Joias, 40% para mais. Pensa que ninguém saía de casa, não tinha festa. Sim. Mas por quê? Prazer imediato. Então, Sim. prazer imediato. Se eu só vivo uma vez, eu quero ser feliz agora. Então, perfeito. Isso deu um boom pro luxo. Obviamente, isso associado ao efeito das redes sociais. Antes, o luxo era muito restrito a algumas pessoas. Com, vamos dizer assim, uma reorganização da riqueza, no sentido de que outras pessoas começaram a acessar esses produtos, né? Tem a informação então, e tem a informação e assim a gente viu novos milionários a partir do digital, esportes, música. Então, pessoas que não faziam parte de uma elite consumidora. Então, eles começaram a consumir. Redes sociais expandiu realmente a visibilidade das marcas. Então, tudo isso junto com a pandemia foi assim uma panela de pipoca, vamos dizer, para o luxo. Então, assim, muitas marcas cresceram muito. Então, Louis Vuitton, só para retomar, Louis Vuitton surfou muito essa onda e, obviamente, o grupo LVMH ele tem um olhar muito para o crescimento, rentabilização, óbvio. Então, eles foram para essa estratégia da escala. Então, o escalar a exclusividade, né? Eu crio a percepção de exclusividade, mas eu faço com que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, essa é uma estratégia. Já a Hermès, que é o que eu chamo de best in class, né? Em todos os anos a Hermès está sempre ali com um crescimento muito sustentável, atraindo... Regular, assim, Regular, crescimento sempre. Pandemia muito mais... Em 2024 o luxo teve uma queda porque o mercado chinês, que é um grande mercado para o mercado de luxo, né? Grande consumo lá, a classe média retraiu o consumo, né? Puxou o freio de mão, então ali teve um baque muito grande. Mas a Hermès continua com um crescimento de 2 dígitos ano a ano. Mas por conta de uma estratégia
que realmente prioriza a exclusividade, uma personalização e um atendimento muito exclusivo realmente aos clientes que são muito próximos, muito dedicados à marca, entendeu? Sim. Então são duas estratégias diferentes e aí Porque, depende assim, da estratégia do negócio. A gente estava falando até de masterminds, de treinamentos que né, como você, né, além de ser uma trainer, né, uma mentora, também faz muito treinamento, né? Não tem como não sentar na cadeira de aprendiz sempre, né? Não é à toa que você chegou onde você chegou. E eu ouço muito, né, no nível dos treinamentos que eu faço, na questão de atendimento e vendas e tal, a gente ouve uma frase assim, o maior nunca vai ser o melhor. Né, assim, porque você escolhe ser o maior ou você escolhe ser o melhor. Né? Tem um pouco de sintonia com a pergunta anterior, né? Porque um foca na logística, o outro foca, cara, você vai atravessar o oceano para vir comprar de mim, eu não vou levar até você. Tem assim, muito isso. E isso é fato? É assim, fato, porque fato. Parece que perde um pouco a mão se você se esforçar nisso aqui. Exatamente. Que é uma inteligência logística. Né? E eu vou focar aqui. Exatamente. Né? Então, como eu falei, essa é a grande discussão do luxo. Como você cresce, porque o negócio precisa crescer, se manter. E se tem qualidade, evoluir, deve até crescer, exatamente, né? Exatamente. Não tem por que não. Mas mantendo a exclusividade. Então, acho que hoje, mais do que nunca, é uma decisão estratégica da marca, do grupo diretivo, enfim, do conselho. De um posicionamento ali mesmo. De um posicionamento, né? Exatamente, depende. Agora, o cliente que realmente investe em algo muito único, muito diferenciado, exclusivo e, obviamente, de alto preço, ele não quer ver isso nas mãos de todo mundo. Sim. Então, eu acho que tem que pensar também no perfil de cliente em que você quer atrair. Sim. Eu digo que o luxo ele tem muito a ver com o valor da conversa que a marca quer ter com o seu cliente. E o cliente também faz essa escolha. Eu assim, conversas de, né, não fui eu que li e tal, mas assim, teve uma história da Ferrari, por exemplo, que alguém comprou uma Ferrari e fez alguma coisa com a Ferrari lá, eu acho que mudou a cor dela. Justin Bieber. Isso, dele mesmo. Assim, aí, cara, parece que ele até largou, ele fez um xodozinho lá, falou, tá bom, então toma esse carro pra alguém aí, largou ele na rua com chave e tudo. Nossa. Lá. Mas que ele queria uma Ferrari azul e não tinha a Ferrari azul, porque ela tem 2, 3, 4 cores lá e tal. E aí a Ferrari botou lá, falou, não vendo mais para ele, né? E eu ouvi também falar a história, que ainda não consegui, né? Mas quem sabe um dia comprar um Rolex, que talvez assim, você tem que construir uma história com a Rolex. Né? Não sei se nas primeiras versões ali, ou em alguma versão mais, né? Cara, peraí, mas qual que você já teve? Quem é você? Né? Não sei se isso é fato, você já ouviu isso, porque com certeza você vive esse mundo e fala, cara, e talvez por que dessa estratégia, né? Exatamente, tem muito isso, né? De, isso é uma estratégia de escassez, que muitas vezes é forjada. Segura a fila aí, né? Exato. Mas eu vejo que é isso. A marca construiu uma história com uma reputação. Sim. Hoje, como o dinheiro vem mudando de mãos, a marca precisa minimamente controlar quem está criando uma narrativa sobre ela e qual narrativa é essa. Sim. Porque a marca controla a sua narrativa, mas a partir do momento que o cliente tem a posse... Saiu do controle. Saiu do controle. Então, tem muito mais por esse olhar eu quero controlar a narrativa da minha marca. Cuidar da minha história. Cuidar da minha história, cuidar dos clientes que realmente são dedicados à marca. Sim. Do que alguém que quer acessar só para ostentar, daí a ostentação. Sim. Então, só para ostentar e a Ferrari é a mesma coisa que, não sei, uma casa, uma viagem que ele vai fazer, ou seja, não tem um valor sentimental, não tem um valor, sabe, essa emoção de ter e pertencer ao universo da marca. Sim. Apenas por possuir. Então, eles controlam muito isso. Não, legal. O que faz total sentido. Legal. E assim, a sua entrega, né? Pensando na sua mentoria, no seu treinamento, a gente conversou um pouquinho antes, assim, tem a questão das marcas, né, que te procuram já bem estabelecidas e talvez querem uma entrega X, e aí aquela marca que está nascendo, mas já tem aquela essência da experiência, de ser realmente diferente, ter aquela qualidade ali intrínseca ali na veia mesmo. O trabalho com certeza deve ter
um plano diferente, né? Sim. Conta um pouquinho dos dois pra gente, assim, por cima, pra gente poder, né, entender um pouco mais da sua entrega, sabe? São trabalhos um pouco diferentes. Para as grandes marcas, eu faço um trabalho de treinamento das lideranças. Isso passa muito pelo aculturamento. Legal. Porque quando a gente fala de uma empresa, uma marca de luxo, ela tem a marca, tem toda a questão realmente do posicionamento, do branding, etc., mas tem as pessoas que atuam com a marca. Sim. O Brasil, por ser um país que não tem essa cultura do luxo, muitas vezes as pessoas adentro começam a fazer parte da marca, digo como colaboradores, até fornecedores, etc., como sendo mais uma empresa. Só que atuar nessa empresa demanda um entendimento de qual é a expectativa do cliente, quem são meus clientes, qual a expectativa desse cliente. Perfeito. Porque não é só no momento da venda que eu tenho que criar esse encantamento. Vou dar um exemplo de uma construtora. Então, sim. fiz um novo lançamento, um apartamento, alto padrão, 300 metros, super localização, X milhões, etc., com todas as amenidades esperadas hoje, a experiência, etc. Então, a minha equipe de vendas e a minha equipe de marketing fazem um trabalho sensacional para atrair o cliente correto, encantar esse cliente e vender para ele. Sim. Só que se eu faço isso no pré-lançamento, concorda que esse cliente vai continuar conversando com o meu financeiro, meu jurídico, eventualmente, Sim. por 3 anos, até Sim. a entrega? Então, como que vai ser o relacionamento com essa equipe? Mesma Sim. coisa o setor automotivo. A pessoa compra na concessionária, uma equipe super bem treinada, etc. Depois ele vai para o pós-venda, vai para o serviço. Como Sim. que é o atendimento quando ele vai fazer o agendamento da manutenção? Então, essas empresas perceberam que não basta eu ter uma marca de luxo, eu preciso ser uma empresa de luxo. Perfeito. Então, por isso, elas precisam desse aculturamento, para que Sim. todo mundo que esteja atuando ali saia do intuitivo Sim. e entenda quais são as bases, as expectativas, os códigos que Sim. conferem esse valor às marcas de luxo. É querer buscar aquela coerência no Exato. processo dela, né? Construir toda essa coerência para o cliente, para não ter ruído na experiência do cliente. Sim. Porque senão você quebra a magia, entendeu? Então, aí praticamente é diferente porque você já pega uma construção já feita da cultura e tal e distribui ela. Basicamente isso, né? Quando eu faço um treinamento de lideranças, eu vou entender a história da empresa, a atuação, vai mergulhar o momento, na clientes, história etc., dela e tudo, né? Para daí ser um produto super, o treinamento é um produto super customizado. Sim, legal. Mas é uma entrega de conteúdo, de transmissão de conhecimento, de muita troca, reflexão, etc. Sim. Já na mentoria de negócios, eu trabalho com pequenas e médias empresas, então Sim. empresas que começam com 150, 200 mil de faturamento mensal, Sim. que atuam nesses segmentos do luxo, então, como eu falei, joias, moda, bem-estar, arquitetura, etc. Legal. E que querem fazer essa jornada. Sim. Mas eles já vêm com essa vocação para a excelência. Então, lá, essas estratégias que eu ensino para as grandes marcas, ou todo esse conteúdo, eu transformo em uma estratégia sob medida para esses pequenos e médios negócios. Então, para isso, praticamente você constrói junto com eles. Isso. O outro você pega e... de 12 meses. Legal, é um plano, é um projeto. É um projeto muito personalizado, um acompanhamento semanal com esse cliente para realmente ele saber construir de forma assertiva. Porque do contrário, eu até digo o seguinte, a minha mentoria é para quem segue estratégia, não tendência. Sim. Se você segue tendência, você não sabe o que está por trás, você não sabe o que está acontecendo e você não sabe se aquilo faz sentido para a sua marca, para o seu cliente. Perfeito. Se você não tem estratégia, você vai ficar dançando conforme a música. Conforme a Aqui, música, eu quero conforme a lacrar. tendência. O que está acontecendo agora? Vamos lacrar. Exatamente, Fábio, é bem isso. Sim, Então, uma empresa, ela não pode arriscar, ela não tem. Essas ela não empresas tem não estão preocupadas em lacrar, elas estão preocupadas em seguir os princípios, os valores dela. Construindo uma reputação sólida para atender um cliente que valoriza aquilo que ela entrega com expertise, seja um produto ou seja um serviço. Não, falando em porcentagem, tá? Assim, do sucesso dessas empresas de luxo,
Esses fatores devem ser altíssimos, assim, cara, se ela faz isso é 90%. Sim. Se ela tem o produto, ela tem a especificação, é diferente mesmo, mas ela não tem uma cultura bem estruturada e tal. Não adianta. Eu digo que existem 16 alavancas de alto valor para essas marcas. Então você tem que entender o que na mentoria eu faço isso, eu entendo o que a marca já tem como ativo, Sim, que possa ser trabalhado, e eu plugo essas alavancas para uma construção sólida, porque não é a respeito de parecer, é a respeito de ser. Sim, E depois você vai parecer, exatamente. entendeu? Tem que ter essa consistência, como você falou. Então eu plugo essas alavancas de alto valor para a marca se posicionar com muita solidez, com muita consistência, porque o cliente, ele conhece, ele percebe, entendeu? Sim. Ele tem uma expectativa. Então, você tem que fazer uma entrega alinhada à expectativa do cliente. Eu costumo falar assim, até eu falo internamente aqui, o valor, né, percebido, né, é uma coisa muito interessante isso, não sei se você concorda, o valor percebido pelo cliente, ele tem que ser maior do que aquilo que você entrega. Exatamente. Né? E passa por tudo isso, por marketing, por cultura, por história, por narrativa, né? Uhum. Porque, assim, lógico que você tem que entregar uma coisa muito boa. Você fala assim, cara, a princípio é uma coisa top, assim, é uma coisa assim que ela é diferente, ela tem a excelência no DNA. Mas ele também tem que perceber, ele tem que também ser percebido. Eu sempre sugiro um exercício para os meus mentorados. Faça uma pesquisa e aí em casa todo mundo pode fazer isso, tá? Os empresários, empreendedores que nos acompanham aqui podem fazer isso também. Faz uma pesquisa com os seus clientes. Pede para eles resumirem a sua marca em 3 palavras. Como é que eles percebem a sua marca? Perfeito. E aí você compara se essas palavras que eles usaram equivalem à forma como você quer ser reconhecido no mercado. Tá traduzindo a sua vontade, Exato. né? Assim, bateu. E aí eu sempre digo que podem acontecer 3 coisas. Se bateu, deu certo, o mercado está me percebendo como eu quero, ótimo. Então, acelera. Sim. Você está no lugar certo, você Vai. está no caminho certo, acelera. Se não faz sentido, você tem 2 caminhos. Ou você reposiciona definitivamente para aquilo como o mercado te reconhece. Sim. Né? Porque de repente é uma oportunidade. Sim. O mercado me vê como tal coisa e eu estou querendo dizer que eu sou essa Tô outra gastando coisa. energia à toa, Exatamente. né? Assim, vou acertar a energia e vou gerar resultado. Exatamente. Ou se você entender que não, o mercado está me percebendo de uma forma e não é nada disso, não é essa reputação que eu quero construir, então reflete, analisa, mergulha em todo o teu processo, sua operação, seu marketing, tudo, para você entender onde que você está errando. Pensando numa tendência do mercado, que é o e-commerce, que é a tecnologia, que ela está batendo aí em todas as profissões, também bate lá na sua porta, na sua mentoria, lá falando assim, o que você vai me atrapalhar, o que você vai me ajudar, né? E pensando nesse público seu, que é o seu público-alvo, né? Que podem ser pequenas, médias empresas, como pode ser as grandes, com esses trabalhos diferentes. O e-commerce, por exemplo, esse é um público de e-commerce? Olha só, na pandemia, as grandes marcas de luxo que eram avessas às redes sociais, porque Sim. não preciso estar lá, porque a minha experiência é muito personalizada, Sim. muito vou física, gastar etc. com isso, né? Eu me vendo. Precisaram estar lá. Sim. Então, obviamente, naquele momento houve um boom, só que as marcas não colocavam todos os produtos à venda no e-commerce. Por quê? Porque realmente alguns precisam ter um relacionamento. Um produto Sim. de alto ticket, você não vende simplesmente porque está lá, entendeu? Sim. Bom, esse foi o momento da pandemia. Pós-pandemia, hoje as pessoas querem uma experiência muito física, muito presencial. Sim. Inclusive, daqui a alguns dias eu vou fazer uma palestra justamente sobre isso. Sim, a legal. Experiência de luxo no ponto de venda. Porque as pessoas, pós-pandemia, todo mundo se sentiu muito fechado, sabe? Chega dessa Sim. privação, né, de contato, enfim, de voltar a viver. Então, as pessoas querem realmente uma experiência num contato físico. Então, o e-commerce está em queda. Eu tenho clientes que falam, olha, eu não vendo pelo e-commerce, não adianta. Sim. Pode ser que eu venda pelo Instagram, numa conexão ali Sim. mais humana, mas... É muito caso a caso, precisa entender realmente qual é o negócio. Sim. Mas o fato é que a tecnologia tem que fazer parte. Hoje a tecnologia é um atributo do luxo contemporâneo. Ele tem que fazer parte. Sim, legal. E aí existem várias formas de você olhar para isso. A IA, a inteligência artificial, ela
ajuda muito na compreensão do perfil do cliente para você criar uma experiência personalizada para ele. Isso é super importante. Você não demora mais 5 idas dele lá na loja para você de repente ter uma conexão maior com ele, exatamente. Né? Talvez, ou tudo que roda tão rápido, né? Exato. Só que precisa de um CRM muito bem feito, alimentado, né, compartilhado, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação. Agora, tem algumas diferenças no consumo geracional e isso é muito interessante. Isso eu estudo bastante também, consumo geracional. Quantas gerações nós temos no mercado de consumo hoje, Fábio? Nossa. Pergunta, gente, olha. Faz aquela, editora, faz aquela... o reloginho ticando aí. O reloginho, aquelas opções pra gente escolher. Quantas gerações Z, Y, a gente tem no mercado hoje? Cara, 5? 6. Quase que eu acertei. Quase acertou, exatamente. 6 Eu fiquei contando gerações. As letrinhas do final do... A gente tem, rapidamente, a gente tem a geração alfa, né, o pessoalzinho recém-nascido até os seus 14, 16 anos, depois a Z, depois a Y, depois X, depois os Baby Boomers e depois a Silent Generation, geração silenciosa. Eu não sabia, porque eu fiquei na dúvida. Quase que eu falei 10, porque eu achei, será que antes, que eu não lembro, existia, né? Começaram a contar isso desde quando, né? Eu não sei se, acho que não começaram a contar desde essa geração silenciosa, que é assim, por exemplo, meus pais, né? Meus pais têm 85, 86 anos, super... a 1000, minha mãe, né, estamos trocando o celular dela agora, tem laptop, viaja. Pô, legal. E eu adoro falar deles porque assim, eles são exemplo dos novos octogenários e nós temos muitos vivendo assim. Então, essa geração consome, quer produtos direcionados para eles. Só que ninguém está de olho neles, entendeu? Ninguém está preparado ou se preocupando em criar realmente produtos. Qual que é a experiência para eles, né? Exatamente. Então, eu falei isso por quê? Porque a geração X, que é onde se concentra a maior riqueza né, no Brasil... Que hoje a faixa deles é o quê? 50? Uns 45 a 60. Ah, tá legal. 45 a 60. É a geração X. Eu estava fazendo com a conta aqui, só tenho chance ainda. Você tá onde? Me conta. Você tá aí com a geração aí. Eu tô nessa aí, mas ainda não cheguei nessa riqueza. Por isso que eu estava falando assim, só tenho tempo. Tem tempo. Tá no tem caminho mais um certo, ano. Fábio. Tá no caminho certo. Mas olha só, essa geração, quando a gente fala em experiência, eles não querem a IA, vamos dizer, tão presente na experiência. Eles preferem o contato humano. Então, a IA, para eles, auxilia na preparação de uma experiência. Mas quando eles querem buscar, né? Exatamente. Então, o negócio tem que usar isso a seu favor. Lógico, tecnologia é necessária. Já as gerações mais novas, eles querem experiências imersivas. Ou seja, a tecnologia ali, ela tem que ser... vou dizer assim, mais escancarada, entendeu? Então também tem que ter essa sutileza, o entendimento do cliente, dos pontos de valor, né, da expectativa do cliente na hora de você criar a sua experiência. Nossa, quando você começou a falar, eu já meio assim, né, minha cabeça fica... Eu falei, cara, já entendi, sabe assim, porque realmente é diferente. Se a gente está falando de experiência e você está com uma geração que quer ligar e entrega em casa... Exatamente. Entendeu? Quantas vezes eu já ouvi amigos, a gente vai para um restaurante e o pessoal fala assim, não aguento mais essa coisa do cardápio no celular, o QR Code para acessar o cardápio. Cadê o cardápio físico? Entendeu? São diferentes. Não, e até eu vejo minha sobrinha, que tem 16 anos, a gente estava na Disney agora, a gente estava falando um pouquinho da experiência da Disney, né? Que tem tudo a ver com a experiência do cliente, eles são muito focados nisso. É um high ticket também, né? Então, assim, e ela queria um tênis, assim, que poderia ter em qualquer outlet e tal, mas ela queria uma cor, entendeu? Um Nike lá, ou Adidas, né? De uma cor, que tinha 1 milhão, mas não tinha a cor dela. Tinha tudo quanto é tipo de cor, mas ela queria um verde lá, né? E quando ela achou, não tinha um número. Aí ela tava assim, vou na Amazon, e será que eles entregam no hotel até a gente ir embora? Agora, talvez a minha geração falasse, não tem esse, vai esse aqui mesmo, é esse que eu gosto. Exatamente. Então, olha que uma diferença, um detalhe específico. Não é um produto de luxo, é um produto normal. Mas é o comportamento geracional. Eu já mudava a cor. Ali. Ela não mudava a cor, preferia um online, né? Então, assim, talvez aquela geração de um high ticket, por exemplo, que vai escolher um modelo do relógio da Rolex, e aí ela vai na loja da Rolex, mas
mas ela não consultou o catálogo online da Rolex, ela vai escolher o melhor que ela gostou que tem ali. Eu também não sei como que é, né? Mas a outra fala, não, cara, você não tem um modelo tal? Beleza, obrigado, eu não vou ficar esperando não, vou comprar na internet. Geralmente para essas marcas, quando sendo um cliente importante para a marca, obviamente eles vão acionar toda a rede amanhã chega na e trazer o relógio para o cliente conhecer, entendeu? Então é esse nível de atenção. Essa é a diferença da escala versus de uma venda super consultiva, personalizada que acontece. Ele não consegue, né? Se todo mundo aparecer lá o dia inteiro, ele levar para todo mundo, ele não vai conseguir atender. Na escala, você não tem esse nível de personalização, né? Exatamente isso. E assim, o nível de cuidado com o treinamento dessa equipe, né? Essa equipe de atendimento ou pós-venda, ou um vendedor em si, né? Que não pode ser um vendedor, né? Ele tem que ser talvez um amante da marca, um consultor, um embaixador da marca, exatamente. O crivo de contratação, treinamento, que é algo que está correlacionado aí com a sua entrega, ele deve ser assim, numa empresa normal, padrão, que tem ali uma classe B, A padrão ali, sem ser o high ticket, tem X% de treinamento. Esses aí devem ser 5 vezes mais, 10 vezes mais? Eu não tenho esse número para te dizer, mas eu acho que todo o processo, desde a seleção ao treinamento, a experiência que essa pessoa tem que ter, a experiência que ele vai ter como trainee ali dentro. Principalmente a contratação, né? Exatamente. Eu sempre digo, acho que para quem atua nesses padrões, eu sempre digo que a melhor estratégia na contratação contrata alguém que tenha afinidade com o universo da beleza, da delicadeza, das artes, da arquitetura, das joias, porque são pessoas que têm essa vocação para o detalhe. Sim. Entendeu? Eu falo, você não pode contratar alguém. Uma vez eu fiz toda uma mentoria e treinamento para uma rede de academias. Sim. E eles falaram, a gente tem um desafio com contratação, porque contratação e treinamento, porque é um número mercado, grande, né? De colaboradores, é uma academia que fez um reposicionamento realmente para atuar com um mercado mais exclusivo. Sim, sim. E eu falei, olha, o seu colaborador, ele não pode vir para cá achando que isso é uma vaga como aquela que ele está concorrendo, enfim, numa loja qualquer ou, enfim, entendeu? Não, tem que ser alguém que primeiro tenha afinidade com o business, que goste de estar no universo fitness, que ele mesmo treine, que ele ou ela, né, que goste de saber das novidades, goste de tecnologia, entendeu? Quer estar perto dos melhores professores, tem que ter alguma afinidade. Sim, sim. Porque senão é 6 por meia dúzia. A gente sabe a dificuldade de você reter um talento hoje. Sim, então sim. A contratação já tem que ter um olhar diferenciado. E sabe uma outra questão que eu anotei aqui, que a gente estava batendo um papo, que eu achei muito legal, que você falou que está com um projeto que novas vozes do luxo. As novas vozes do luxo. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, que eu achei muito interessante e talvez conecte com bastante pessoas que estão ouvindo o nosso bate-papo aí. Que legal. Eu também acredito que seja a dor de muitas empresas, muitos empresários que nos acompanham, estão acompanhando aqui. Olha só, 2022 está fazendo um treinamento para Mercedes. Sim. Então, é um treinamento com toda a equipe da Mercedes, do conselho até os terceirizados. Sim. Foi muito bacana. E lá eu conheci uma pessoa, ela se chama Tipiti, o apelido dela, desde que saiu da maternidade. Sim, olha só. Tipiti Barros. E ela foi fazer um trabalho dela, que é uma dinâmica de conversas, né, sobre temas contemporâneos. Então, ela assistiu minha palestra, eu assisti a palestra dela, vi a interação que a dinâmica dela promove. Daí ela chegou para mim e falou assim, Cláudia, seguinte, gostei muito da sua palestra sobre o mercado de luxo, mas me diz como que essas marcas estão se alinhando com os temas contemporâneos. A questão da sustentabilidade, Sim. a questão da diversidade, entendeu? A questão desses novos temas. Como é que eles estão trazendo tudo isso? Eu virei para ela e falei assim, Tipiti, eu não sei, mas eu vou descobrir. Sim, legal. E aí eu comecei a me aprofundar nesse universo, fui fazer um MBA em ESG, porque é um tema assim que para mim faz muito sentido, porque
falei para você, o negócio de luxo, ele nasce da vocação para excelência. Sim. Tem tudo a ver com o propósito. Sim. ESG tem a ver com propósito Sim. também, né? Então tem uma Tem que ligação tá total com o meu ali. trabalho. E aí a gente estruturou, então, esse treinamento, é um treinamento, na verdade, que a gente faz em company, ou a gente também faz aberto para quem quiser Sim. participar, onde a gente faz esse aculturamento, aliás, ampliação de repertório de temas contemporâneos, porque muitas vezes você entra numa conversa, até o empresário também entra numa conversa, e você nem sabe exatamente a definição ou não sabe incorporar Sim. alguns temas dentro da sua conversa, do seu negócio. Então você precisa ter essa ampliação de repertório. E a Tipiti faz isso com uma dinâmica super exclusiva, muito bacana. Legal. E aí eu faço uma outra parte, que é trazer esse comportamento geracional, o que os clientes do luxo, tudo focado no luxo, né? Sim. O que esses clientes buscam, quais são as principais demandas dos novos perfis de clientes do luxo, Sim. né, que não são os habituês, e como as marcas estão respondendo a essas demandas. Então, eu trago vários cases de marcas que já estão realmente criando um luxo muito mais sustentável, mais inovador, de olho realmente nessas novas demandas da sociedade, para inspirar quem está lá, para levar essa inovação para dentro do negócio. Bacana, bacana. Então assim, mas ela chega a ser o público consumidor, né? Vamos pensar dessa palestra, desse treinamento, tem que já ter esse produto ou não? É só para um conhecimento meio geral, assim. Exatamente. É como se fosse assim, cara, eu quero pelo menos para abrir dar uma explosão mental assim, cara, eu quero entender como esses caras pensam, como esses caras funcionam, porque talvez eu não vou chegar lá, mas eu vou usar 30%, 40% disso na minha lanchonete aqui, ou no meu varejo de roupas aqui, que são intermediárias, então é mais ou menos isso. É isso aí. É para um público mais amplo. Isso. Legal. Ela é assim, a gente fala sobre mercado de luxo também, mas a gente sabe que serve essa informação, esse conteúdo sobre mercado de luxo serve para muitos negócios. Claro, Sim. no meu perfil de Instagram eu tenho várias pessoas que me seguem, porque obviamente a gente fala de excelência, então isso pode ser aplicado para qualquer negócio. Então a gente tem um workshop aberto, que é para quem realmente tiver interesse em entender como esse mercado se comporta e para onde ele está caminhando, quais são as inovações. E a gente também leva isso para dentro das empresas para fazer esse aculturamento com os colaboradores, né? Aqui no escritório a gente está principalmente agora que eu voltei do treinamento da Disney lá, então a gente está muito focado, vou fazer uma sequência de questões de atendimento, porque assim, ao meu ver, na matéria que eu recebi agora, nessa uma semana, e os livros que eu estou lendo, cara, e que eu queria sua validação, tô buscando uma consultoria aqui, sabe assim? Vamos lá, fico feliz. Eu percebi que muita coisa não é cara. Exatamente. Entendeu? É o detalhe. Assim, é algo, inclusive, muitas vezes que não envolve valor, né? Porque você olha, também a Disney, né, cobra R$1.000 por dia, precisa uma semana lá, Deus me livre, sabe? Cobra $20 um salsichão, sabe assim? Mas assim, o tanto que a junção de coisinhas pro alto, a alta qualidade do atendimento, ela não é o caro. Exatamente. É a junção de sinais, é a gestão de cuidados e que assim, de certa forma você já teria que fazer e ela é envolvida no seu processo para que tudo tenha uma sintonia. Então eu falo muito para minha equipe aqui, gente, acredite em mim, faça mais, entregue mais, que você vai trabalhar menos. Totalmente verdade. Você concorda comigo ou eu que estou viajando? Não, aqui? concordo totalmente, mas então posso dar uma sugestão aqui, uma por recomendação? favor. O caminho é exatamente isso, eu concordo, né? Faça isso porque vocês vão ver a repercussão disso no seu trabalho, você vai precisar trabalhar menos porque vai ser menos retrabalho. Não vai bater e voltar, vai estar claro. Só que isso só faz sentido para o colaborador se ele fizer conexão disso com o trabalho dele, com a vida dele. Do contrário, é só mais uma tarefa. Por mais que seja, olha, se você deixar a xícara mais perto, vai facilitar. Poxa, mas eu vou ter que mover a xícara. A xícara estava ali, por que eu vou ter que mover a xícara, entendeu?
tem que fazer É sentido. o porquê pra ele, né? Talvez tem que fazer sentido. Antigamente eu fazia treinamento de equipes, de atendimento, etc. Hoje eu não faço mais. Mas uma das coisas que eu adorava é que quando as pessoas terminavam o treinamento, elas falavam, Cláudia, eu vou levar isso para minha vida, porque isso realmente faz sentido no meu viver. É isso. Entendeu? É que negócio, você vai fazer Quando aqui porque você vai fazer na sua casa também, porque é melhor para você. Organização, planejamento, gentileza, olho no olho, sabe? Ter prazer naquilo que faz. Por isso que eu falo, vem da contratação isso, certo? Então, quando a pessoa entende que o que ela faz é extremamente relevante, ela é peça de toda uma organização e sem essa peça fundamental, sem a entrega dela muito bem feita, essa engrenagem não funciona, entendeu? Então, e quanto vale para ela ter um feedback positivo do cliente? Imagina. Então, eu acho que tudo isso tem que fazer parte do treinamento. Muitas vezes a gente fala, olha, está aqui a nova regra. 10 coisinhas que você tem que fazer ao chegar. Não vai funcionar, entendeu? Então tem que ter, por exemplo, nos negócios que eu atendo, eu sempre falo, depois que a gente, é o final da minha mentoria, depois que a gente passa por todo esse alinhamento estratégico entre posicionamento, cliente, experiência, comunicação, etc., é a hora de pensar na equipe, como que eu levo tudo isso para dentro da equipe. A equipe precisa sentir o que o cliente vai sentir. Lógico que a equipe não vai conseguir sentir com os olhos, o coração e a mente do meu cliente, porque são realidades diferentes. Mas sobe 1, 2 níveis numa experiência para os seus colaboradores. Eles já vão perceber que aquilo é diferente. E aquilo faz sentido, e aquilo trouxe prazer. Eu estou falando no meu negócio. Né? Trouxe prazer. Lógico. No seu também. Entende? Como que é se o meu colega de trabalho já me passa a tarefa dele, né? Eu sou a sequência, já me passa aquilo num formato melhor, mais organizado, numa troca, sabe, gentil, respeitosa. Então, tudo isso faz com que ele sinta a diferença. Exatamente. Ele tem que sentir. Ao contrário, é só mais uma tarefa. Porque senão você vai ficar meio que dando murro em ponta de faca, né? Exato. E aí, muitas vezes eu falo até assim, cara, pelo menos confia nesse começo, porque todo mundo muda um hábito ou se apaixona quando você começa a colher resultados daquilo. Então, assim, por enquanto, só faz, confia. Porque assim, na hora que ele começar a receber um elogio, na hora que... Aí faz assim, né? Dá uma chave, nossa, aprendi um negócio que mudou minha vida. Então, muitas vezes a gente vai se matar, né? Correr para fazer um novo atendimento, um retrabalho, porque você não colocou aquela coluna a mais que poderia esclarecer ponto a ponto, que hoje aí tem a IA, tem as coisas que podem super te ajudar. É verdade. E você não... Agora, Fábio, eu preciso falar uma coisa para você também, falando em termos de entrega, de serviço. Quanto tempo faz que a Seu Luxo Consultoria, minha empresa, é sua cliente? 4 anos já. 4 anos. Outubro de 2020. Isso. Nunca, nesses 4 anos, houve nenhum retrabalho por parte da sua equipe. Sério? Tudo que a sua equipe me entrega é perfeito. Ai, que bom. Gente, eu não estou sendo paga para fazer essa publi. Bota essa palminha aí, editor. É porque é surpreendente. E é um segmento muito complicado, né, nesse sentido. Olha, eu não sei, só sei que elas fazem parecer muito fácil, muito tranquilo, eu durmo sossegada, porque eu sei gente, que... não foi contratado, não foi contratada, mas eu faço questão de falar, o serviço de BPO e todo o serviço que vocês prestam para minha empresa sempre foi nota obrigado, 1000. Obrigado. Por isso eu recomendo realmente, porque assim, e atingir esse nível de excelência... Eu vi, né? Eu dei uma volta aqui, assim, parece uma galeria de arte isso daqui, assim, um ambiente que foi feito para as pessoas estarem bem. Que bom. Isso contribui muito também. E eu falo, pessoal, né? A gente fala muito aqui, cara, é genuíno, é por vontade, porque a gente quer que a pessoa se sinta bem. Dá para perceber. A equipe, a Maria, que mais diretamente me atende, dá para perceber o sorriso dela no atendimento quando ela escreve para mim, bom dia, Cláudia, tudo bem? Dá para perceber. Então isso é sensacional, parabéns. Obrigado. Mas é assim, é uma corrida atrás dessa excelência, assim, que nem você falou, tá no DNA. Né? E não tem ponto de chegada. É todo dia. Lógico que a gente vai trabalhar concorrências,
A gente vai trabalhar com a dor do crescimento, né? Porque se a gente tem um trabalho bom, de excelência reconhecido, a gente não precisa patrocinar. Que a gente fala, nossa, não faço marketing. E nem é como o meu segmento não é como o meu segmento vende, assim, é uma coisa muito específica também ali. Né? Lógico que dá para ter resultado dessa forma, mas acaba sendo o boca a boca ali e tal. Mas assim, e a gente continua crescendo dessa forma, então assim, sei lá, um indicador nos diz... Um excelente indicador, melhor indicador. Exatamente, mas tem assim, a dor do crescimento, um turnover, alguma coisa assim, dos ajustes. E que eu fiquei muito confortável em ouvir que a Disney está aí há 4, 5 anos, até um pós-pandemia aí, vinha com uma crise antes pandemia, não é crise, né, financeira, não é isso, é de cultura e de atendimento. É assim, e eles mesmos deixaram muito claro, tipo, quem veio há 10 anos atrás e veio há 4 anos atrás, sente isso. Entendeu? Agora, quem já veio esses últimos 2 anos, já sentiu que 4 para hoje melhorou. Mas é porque eles não vão desistir daquilo que já está aculturado. Mas situações vão acontecer. Sim, né? Então, desafios vão acontecer. Não significa que a Rolex nunca teve como é que chama lá? Veio uma peça errada, gente, eu estou te ligando porque eu vou precisar trocar essas 3 unidades ou alguma coisa assim. Não sei, pode ser que fala nunca, porque eu não tenho essa informação. Olha, nunca é difícil, mas enfim. É porque nesse patamar controle de qualidade é uma coisa extraordinária. Sim. Mas o fato é... Ou lá dentro mesmo, né? Cara, entrou, não chegou, mas olha volta. Que coisa né? interessante. Eu sempre digo uma coisa e aí é como você falou, né? A gente luta bastante para conseguir entregar esse nível de excelência. Eu falei, olha, eu não sei se lutam, mas porque para mim é muito fluido. O luxo tem muito disso. A experiência para o cliente tem que ser muito leve, muito fluida, sem ruído, etc. Isso serve para todo o negócio. Sim. A gente sabe que nos bastidores é um corre danado. Sim. Não é? A pressão o tempo todo, o resultado, a entrega, etc. E é assim em qualquer negócio. Sim. Qualquer negócio. Mas tem que existir processo, padrão de excelência para que para o cliente nada disso seja levado. Sim, não é verdade? Em qualquer negócio. E assim, vamos falar de um erro desse mercado. Assim, falar assim, quando você entra com a sua mentoria e consultoria, assim, tem os 2 principais lá. Cara, não, sei lá, pelo amor de Deus, não se comunica assim, ou não, pelo amor de Deus, isso não é de luxo. O que você fala que é batata? E pior erro, cara, é o cara achar que olha, morango e limão, sei lá. Eu acho que a primeira coisa é querer ser tudo para todo mundo. Falta de posicionamento. E falta de entendimento quem é o melhor cliente para minha marca. O perfil ideal de cliente, né? Perfil ideal de cliente, exatamente. Aí tenta agradar todo mundo. Escolhas implicam em desescolhas. Posicionamento é uma escolha. A pessoa fala, mas Cláudia, não vou mais poder fazer isso. Poxa, mas eu vou ter que abrir mão. Olha, qual é o seu objetivo? É esse aqui? Então, nós vamos construir isso aqui. Você não pode querer agradar todo mundo, senão você vai ser genérico, você não vai ser nada específico para ninguém. Sim. Quanto mais nichado, essa é uma grande tendência dentro desse mercado. Quanto mais nichado, significa que melhor você vai conhecer e servir o seu cliente. Então, falta de posicionamento e falta de visão de quem é o cliente é um problema, assim, seríssimo. Sim. Eu não vou dizer que vários negócios chegam até assim, mas é um dos grandes problemas. O outro problema para quem atua no mercado de luxo é não entender qual é o melhor modelo de negócios para o negócio dessa pessoa. Exemplo, assim, modelo de negócio em que sentido? Tem gente, você falou de Instagram e tal, tem gente que fala, Cláudia, eu quero muito crescer minha marca, né, escalar dentro da exclusividade, etc., mas eu não quero aparecer no Instagram. Nossa, não quero, não gosto. Ou então a pessoa acha que tem que fazer, vai lá e faz, mas faz muito mal feito. Desconectado, talvez. De repente ela não precisa ser a influencer da marca. Sim. Então existem modelos de negócio específicos para dentro do mercado de luxo, entendeu? Então aí depende de toda a dinâmica do negócio. Uma análise mesmo, né? Mais criteriosa. Por isso que eu falo que quem segue tendência não consegue construir um negócio sólido, bem posicionado perante o cliente de luxo. Sim. Porque você está na onda do mercado. Então, você não pode seguir tendências, tem que seguir a estratégia do seu negócio. E nesse mercado também existe isso? Sei lá.
Ups and downs. Agora é Rolex, daqui a pouco existe porque... Mas ela fica, não que ela despenque ao ponto de falir, mas assim, agora a bola da vez é a outra marca, assim, Gucci, sei lá, Louis Vuitton existe uma briga de foice nesse Chanel, mercado, como em qualquer negócio. Sim, Lembra que o luxo é apenas um segmento, né, do mais alto patamar, mas é apenas mais um segmento de negócio. Existe briga de foice. Por quê? Bom, no mercado de alto luxo, a gente tem 3 grandes grupos. A gente tem o LVMH, que muita gente já ouviu falar, depois tem o Kering, que tem Gucci, tem Bottega Veneta, mais algumas marcas, depois a gente tem o Richemont, que é mais focado em alta joalheria, relojoaria, etc. Certo? Então, vamos dizer que todos eles brigam por seu espaço no mercado. Sim. E trazem diferentes estratégias. Então, a gente fala muito hoje em experiência, Sim. A gente fala muito na vinda de embaixadores da marca, então celebridades, artistas, né? Então, tudo isso vai movimentando o mercado e às vezes tem uma marca que está mais em alta. Sim. Enquanto nós estamos gravando esse podcast, está acontecendo o desfile de alta costura em Paris, agora em final de janeiro de 2025. E Alessandro Michele, que era da Gucci, a dança das cadeiras, né? Sim, sim. Ele era diretor criativo da Gucci, agora ele é diretor criativo da Valentino, fez um desfile maravilhoso. Então, obviamente, a marca Valentino fica muito melhor posicionada perante esse grupo de clientes. Mas eu acho que não tem grandes ups and downs, não. Sim, é mais assim, passou na frente da outra, depois passou na frente da outra, é mais ou menos isso. A não ser que haja uma grande crise econômica. É que elas são muito China, robustas, né? Assim, são marcas que chegam nesse nível, né? Dos exemplos que a gente deu aqui, é muito robusto. Pode ser uma marca lançamento aí e tal, que foi, mas não conseguiu manter, performar, né? assim, talvez nesse sentido. No mercado, isso deve acontecer também, né? Cara, acontece, ela foi, claro, cara, todo mundo queria ter aquela bolsa. De repente... Por N questões, a marca lá, 2 sócios que brigaram e falaram, não é meu nem seu, tal, fechamos. Olha, para quem quiser conhecer mais profundamente, né, os bastidores, eu indico o livro Casa Gucci. Legal. E eu indico o livro, não o filme. Porque o filme ele é muito hollywoodiano, ele é mais focado no romance. Não sei se você chegou a ver. Não vi. O livro ele tem metade da trama, que é uma parte do romance, e metade sobre os bastidores do negócio. É sensacional. Como chama mesmo? Casa Gucci. Casa Gucci. Isso. Legal. Vamos colocar aqui na telinha também, pessoal. Uma indicação de leitura. Livro aí para os empresários e empreendedores aqui. Sim. É sensacional para entender um pouco dos bastidores desse negócio. Legal. Sabe? Tá excelente nosso bate-papo, mas o pessoal da academia lá tá terminando a corridinha. Então vamos partir para nossa pergunta final. A gente faz uma brincadeira aqui com o nome do podcast, né? O que a Cláudia Brandão pode contar? Que foi uma pivotada de vida. Você falou algumas aí que mudaram bem, né? A sua vida, ou o seu jeito de pensar, ou que fizeram você dar uma Olha, eu acho que de chave mesmo a melhor história que eu tenho para trazer é realmente aquilo que direciona o meu trabalho, o meu negócio e a forma como eu conduzo os meus treinamentos e mentorias. Siga a sua essência. A excelência nasce a partir dessa essência. Sim. Eu já, fui trabalhar com outros negócios, mas eu olhei para aquilo tudo, o coração não pulsava forte, sabe? Sim. E aí quando eu vivi a experiência dentro de um restaurante, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, é esse mercado que eu quero. Sim. Aí, se entregou e falou assim, não, agora eu vou com... Exatamente, então siga a sua essência. Legal. Isso é o mais importante para qualquer negócio. Cláudia, obrigado. Eu acho que logo daqui um tempo a gente marca um outro bate-papo, porque assim, a gente falou de tanta coisa que a gente podia trazer aqui, mas não fica muito longo, né? Sim. Então a gente marca um pouquinho mais para frente. Agradeço demais você ter se disponibilizado, de ter vindo aqui. E é uma honra para a gente também ter uma pessoa com a sua qualidade, com o seu nível, com a sua noção de experiência sendo a nossa cliente e uma cliente satisfeita, graças a Deus, né? Eu que agradeço, foi um prazer enorme, Fábio, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, até a próxima, valeu!